Muito bem, o assunto hoje é um assunto polêmico. Eu quero agradecer muito ao pastor Paulo, mais uma vez, o meu pastor, ao André Gava, que forneceram um material muito bom para preparar essa mensagem de hoje, que é o famoso trecho de 1 Timóteo 2, de 1 a 15, onde o texto, a parte mais polêmica, vai a partir do versículo 9, que fala o papel das mulheres no culto, no serviço ao Senhor. E eu vou ter que ler bastante hoje, não vai ser tão freestyle. Eu vou ter que ler bastante, que eu tive que me preparar muito para poder trazer uma mensagem, que fosse uma mensagem que trouxesse as diversas perspectivas a respeito desse assunto e que não viesse carregada das minhas próprias leituras sobre a Bíblia, partindo daquilo que eu penso. Então, vamos lá, vai ser uma boa jornada. 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 15. Vamos lembrar um pouco do contexto que nós estamos falando aqui. Se a gente lembrar das duas últimas, nós estamos na série das cartas pastorais, 1 Timóteo e Tito. Vamos lembrar um pouco do que foi falado nas últimas duas mensagens do pastor Paulo, que foram trazidas pelo pastor Paulo e pelo Filipe. O que é a carta de 1 Timóteo? Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem pastor. É importante a gente lembrar que Paulo escreveu essa carta para um jovem pastor que aparentemente ele tinha algumas inseguranças, o que é muito natural, mas ele demonstrava uma dedicação ao ministério pastoral muito, muito forte. E ele fora preparado, treinado pelo próprio apóstolo Paulo para desempenhar essa tarefa. Havia ainda alguns líderes, além disso, das condições normais de uma igreja, havia algumas heresias, algumas ideias esquisitas aparecendo ali em torno daquela igreja onde Timóteo pastoreava. E essa igreja é bastante provável que quando Paulo escreveu esta carta para Timóteo, Timóteo estava em Éfeso. E Éfeso vivia um momento muito interessante. Tinha uma religião da moda. E a religião da moda era cultuar uma deusa, que era a deusa Diana. Eu trouxe algumas fotos aqui, mas essas são algumas estátuas que existem até hoje em alguns museus, em especial museus na Europa, sobre quem era essa deusa. E vejam que alguns detalhes dessa foto. Essa deusa ali não dá para ver tão bem nessa foto aqui da direita, mas em ambas ela tem um tipo de penteado diferente. Na foto da esquerda ela tem o cabelo preso meio que como um coque, e na foto da direita você vê que ela tem tranças na testa e duas tranças, também aqui saindo pelo lado. Guardem isso, que isso pode nos ajudar a compreender alguns pontos que tem nesse trecho, no que Paulo escreveu para Timóteo. Os cultos a essa deusa Diana eram conduzidos não por homens, mas essencialmente por mulheres. Eram sacerdotisas. Então era diferente de outros tipos de cultos, lá só tinha mulher. Na frente eram só mulheres que estavam conduzindo todo o culto. Outra coisa que chamava atenção é que elas e as suas seguidoras, as discípulas, todos os membros daquela religião, usavam roupas muito sensuais para a época. Então, o corte de cabelo, o tipo de roupa, isso tudo incomodava os cristãos, em especial Paulo, quando via tudo aquilo. E esse contexto é importante para entendermos alguns aspectos que a gente vai tratar daqui para frente. Hoje em dia existem coisas parecidas, seria o equivalente aos artistas de YouTube. Hoje os jovens, eu vejo assim, minha filha, eles não assistem televisão, elas olham aquelas meninas do YouTube, tem uma ali que tem não sei quantos milhões de seguidores, e o que ela fala, o jeito que ela veste, os comportamentos dessas moças influenciam as pessoas. E não só elas, mas os rapazes também, os YouTubers. Era algo mais ou menos assim, mas não com as redes sociais que a gente tem hoje. Era um grande desafio pastorear uma igreja nesse contexto. E Paulo escreve esta carta para encorajar Timóteo, que já tinha algumas heresias, algumas doutrinas esquisitas perto da igreja, e fora ainda na sociedade havia, por exemplo, o culto, que estava na moda, culto à deusa Diana. Havia outros também, mas essa era que tinha grande aceitação.
Vamos na primeira parte. Vamos abrir então 1 Timóteo capítulo 1 e vamos ler de 1 até 8. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Aqui esta carta, esse capítulo inteiro está falando, são recomendações de Paulo para Timóteo sobre como organizar os cultos, as reuniões entre os cristãos daquela época. E existem alguns pontos importantes aqui em 1 Timóteo 2, 1 a 8, eu queria destacar 3 deles aqui, a respeito do culto público. Como a gente hoje nós estamos aqui num culto. Primeiro, a oração. A oração ele trata no versículo 1, 2, 3 e 8. A oração é um elemento imprescindível do nosso culto e há diversas formas de realizá-la, mas não há como retirá-la do culto público. E mais do que isso, é óbvio que a gente teria que ter oração, né? Mas o conteúdo dessa oração, e o conteúdo da oração nos cultos não é individualista. Paulo deixa claro que é para orarmos por quem? Por todos os homens, pois o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e, em particular, orar pelos reis e os que exercem autoridade. Me dê um nome no Brasil. Quem exerce autoridade nesse país? Alguém tem dúvida? Por favor. Quem exerce autoridade nesse país? Michel Temer. Ele é o nosso presidente. Podemos concordar, podemos não concordar, mas é ele que é o nosso presidente. Lembre-se, em Romanos, que nós estudamos, não há nenhuma autoridade que esteja onde está, que não esteja lá, porque não foi Deus que quis. Deus colocou essas pessoas nesse lugar. E Paulo fala que nós temos que orar pelos reis que exercem autoridade. Lembrem-se que foram estes reis e estas autoridades que vão assassinar Paulo em alguns anos. Eram as autoridades que perseguiam os cristãos naquela época. E Paulo falava que nós deveríamos orar pelas autoridades, sabendo que eram eles que perseguiam e matavam os cristãos, para que tenhamos o quê? Uma vida Uma vida tranquila e pacífica. Nós cristãos, a marca dos cristãos qual é? É a perseguição. A marca dos cristãos é o martírio. A nossa história, nós cristãos viemos de uma história de pessoas que morreram pela fé. Mas ainda assim, Paulo sabe que o ideal, o bom seria que toda a sociedade, inclusive a igreja, viva uma vida pacífica. E para que a vida seja tranquila e pacífica, nós precisamos ter governantes tementes a Deus. Nós já falamos sobre isso, não vou entrar muito, mas que essa seja a nossa oração. Evitem de ficar passando mensagens no Facebook e no Twitter que não falem isso dos nossos governantes. Você não precisa concordar com o que eles fazem, mas você precisa respeitá-los, porque eles estão nessa posição pela vontade do nosso Deus. Você tem que levantar-se contra as injustiças. Você tem que apontar as injustiças, mas você não pode faltar com respeito às pessoas que o Senhor colocou no poder. A sua oração deve ser para que eles sejam governantes tementes a Deus, para que o Brasil viva uma vida tranquila e pacífica. É o que está aqui na palavra do Senhor. É assim que a igreja ora, e é assim que nós cristãos, quando nos reunimos, devemos orar. Segundo ponto, terceiro ponto, nós temos um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Jesus Cristo. Por que Paulo teve que dizer isso? Porque havia algumas heresias, algumas ideias muito esquisitas andando naquela época, passando perto da igreja de Timóteo, inclusive dentro delas, por que não? Algumas vezes eles são chamados de falsos profetas, e que desviam a atenção da igreja a respeito de quem é o único que pode perdoar os seus pecados e te dar uma nova vida, que é Jesus Cristo.
Hoje nós temos algumas outras versões disso. Se você, em especial, não são todos, mas em especial, se você liga o rádio, se você liga a televisão, existe uma quantidade relativamente grande de pessoas falando da palavra de Deus e colocando dinheiro na frente de Cristo, colocando sucesso na frente de Cristo. Ele não está dizendo que Deus é o único mediador, que Jesus Cristo é o único mediador entre o homem e Deus. Existem algumas coisas muito diferentes, muito esquisitas, mas mais próximos de nós isso também acontece. E eu vejo às vezes o foco excessivo que nós damos, às vezes, no formato do culto, muito mais do que no conteúdo e na presença de Cristo naquele lugar. Teve uma época em que o bacana era ter muito instrumento elétrico, muito instrumento eletrônico. Agora existe um outro movimento de algumas igrejas que estão voltando para uma liturgia mais tradicional. Tem ali instrumentos eruditos, tem uma cartinha com prelúdio, pós-lúdio, a música, igrejas com vitrais. Tem algumas igrejas que estão indo para esse lado. Nós não somos contra, nem a favor, que seja, mas que isso não seja o mais importante daquela reunião, daquele culto. O foco excessivo no formato do culto desvia a nossa atenção. Não existe só um jeito de fazer culto. Esse é um que nós estamos aqui, existem outras formas. Eu já fui em igrejas no deserto do Saara, onde o culto era embaixo de uma árvore. Os cristãos tuaregues se reuniam ali embaixo, o Espírito Santo falava com eles, eles tinham uma Bíblia no próprio dialeto, que era o Tamashek. Uma coisa linda, linda. O formato é importante, mas ele não é mais importante. E esse é o risco que corria-se também na época de Timóteo, de confundir as coisas, de deixar com que formatos, formas, hábitos sejam mais importantes do que a presença e a adoração ao Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo agora, capítulo 2, de 9 a 15. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Eu não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Como que você se sente quando você lê isso assim, né? Dá aquele negócio, você fica assim, mas será que é isso mesmo que ele está dizendo? É tão literal? Ou é só cultural? Queria começar mostrando para você uma coisa que pode parecer que não tem nada a ver. Esse é um monge da igreja ortodoxa. Essa igreja enviou 2 grupos para o Líbano. Há alguns meses atrás, um grupo de médicos, e eu participei do segundo grupo. Nessa segunda viagem, no grupo que eu fui, nós passamos 2 dias com um monge da igreja ortodoxa, do Patriarcado de Antioquia, que não é este da foto. E eu não posso trazer a foto dele, porque a foto dele não pode ser divulgada, porque ele sofre perseguições por ser cristão. Ele entra na Síria para dar apoio a cristãos que sofrem perseguição, ele já foi sequestrado, torturado, nós não podemos mostrar a foto dele nem o nome. E no meio de tanta conversa, nós perguntamos para ele, uma das pessoas perguntou, Father, qual a perspectiva da mulher dentro da... O que você entende que é o papel da mulher numa sociedade, numa igreja e na família cristã? E olha só o que ele nos disse, o nosso querido monge da igreja ortodoxa. Deus criou a mulher para auxiliar o homem e para que ele não fique sozinho. Então, quem é o lado mais fraco nesse relacionamento? Quem é que precisou de uma auxiliadora? As mulheres são as geradoras e criadoras dos santos para este mundo. Paulo menciona primeiro Priscila e depois Áquila, uma forma incomum de se referir a um casal naquela época. Primeiro era o homem e depois mencionavam a mulher. Jesus transformou uma prostituta em uma teóloga, ele queria dizer a mulher samaritana. Jesus diz a Maria Madalena que seja uma heroína forte, enquanto todos os outros estavam escondidos, com medo. Adão significa terra, sujeira. Eva significa doadora da vida.
Ou seja, se tem alguma coisa que a gente acha, né, que o cristianismo leva à opressão das mulheres, certamente tem alguma distorção, porque não é isso. Jesus Cristo jamais insinuou que as mulheres devam ser tratadas como cidadãs de segunda classe. Muito pelo contrário, ele inclusive impediu um ato de violência contra uma mulher que foi pega supostamente em adultério e seria apedrejada. O que ele disse para ela? Para todo mundo, aliás, que estava em volta? Aquele que nunca cometeu nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Não há uma mínima evidência de que há um tratamento desigual por parte de Jesus Cristo. Para nós compreendermos textos difíceis e complexos como esse, nós precisamos identificar o que é princípio, o que é uma verdade eterna e o que é cultural, o que são hábitos culturais. Hábitos culturais podem mudar de acordo com a região do planeta, podem mudar de acordo com o tempo, mas princípios e verdades absolutas não podem mudar. E isso não é uma tarefa simples. É muito complexo identificar a diferença entre um princípio e uma verdade absoluta e o que são hábitos culturais. E nessa tentativa de separar as duas coisas, há extremos. Algumas pessoas podem seguir uma interpretação literal de todas as partes do texto bíblico. Levada ao extremo essa interpretação literal, ela pode ser desastrosa. Por exemplo, em Mateus 5, 29, Jesus diz o quê? Que se o seu olho cobiçar algo ou alguém que não deveria, o que você deve fazer com ele? Arrancá-lo e jogá-lo fora. Se você levar isso literalmente, eu não sei vocês, mas eu já estaria cego há muito tempo. Muito tempo. Outras pessoas podem seguir uma interpretação contextualizada, não literal, do texto. Ou seja, interpretar o que foi escrito séculos atrás, dentro da cultura e perspectivas atuais. Levado ao extremo, isso também pode ser muito desastroso. Por exemplo, no Facebook, há alguns meses atrás, uma pessoa postou o seguinte, assim como... Olha o nível de contextualização daquele ser humano, que se diz cristão. Aliás, que se diz cristã. Assim como Deus mandou matar os amalequitas e exterminá-los da terra, nós deveríamos fazer o mesmo com os muçulmanos. O cara escreveu isso no Facebook. Outras coisas também, que tem contextualizações mal feitas, ou contextualizações exageradas. O extremo disso tem levado também muitos exageros em relação às questões de gênero e de sexualidade hoje em dia. Trechos bíblicos que começam a ter uma forçação de barra, que não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, nesse trecho de 9 a 15, o que são princípios? E o que são hábitos culturais? Recebi uma entrevista, me preparando para isso, o André Gava me mandou uma entrevista com a revista Veja, de Camille Paglia. Camille Paglia que escreveu alguns livros, talvez alguns tenham lido, alguns livros dela durante a faculdade. Ela foi uma respeitada ativista do movimento feminista que intensificou suas atividades a partir da década de 60, 70 e foi duramente criticada recentemente por afirmar que as mulheres deveriam pensar melhor no que vestem para não ficarem tão vulneráveis. E ela explica essa afirmação que ela fez desta forma. Diz ela: eu apoio totalmente as mulheres que se vestem de maneira sexy. Mas quem faz isso tem que compreender que sinais está enviando. Quando eu disse isso, estava me referindo às garotas americanas, brancas de classe alta, que frequentam as melhores universidades e terão os melhores empregos. Elas usam roupa sexy, mas seu corpo está morto. Sua mente está morta. Elas nem entendem o que estão vestindo. Você deve se lembrar do seriado Sex and the City. Elas são espertas e ambiciosas, mas vivem uma situação em que fazem sexo com uma quantidade incrível de homens. E, de repente, é o homem quem escolhe com quem ele vai ficar. E quando é a hora de casar? E quando resolvem se casar, querem as de 20 anos de idade. É muito difícil. Antigamente, não se fazia sexo antes de casar. Mas hoje, as mulheres são tediosas. Dito por uma líder do movimento feminista da década de 60 e 70, que está viva até hoje. Ela tem hoje quase 70 anos de idade. O que Paulo não... Se é difícil entender o que ele está dizendo, vamos entender o que ele não está dizendo. E nesse trecho especificamente, o que Paulo não está dizendo? Paulo não está dizendo que as mulheres não devam ressaltar sua beleza.
As mulheres são bonitas, mas essa beleza deve estar centralizada muito mais nas boas obras do que na aparência. Algumas semanas atrás eu conversava com um casal e a esposa, no caso, disse o seguinte: no moto, eu não aguento mais os meus impulsos consumistas. Não aguento mais. Eu não sei o que fazer para parar com isso. E eu disse a ela: o oposto do consumismo não é o não consumismo. O oposto do consumismo é o compartilhar com os outros. Simplesmente deixar de consumir não vai resolver nada, mas é compartilhar com os outros. E é mais ou menos esse o princípio que Paulo está apresentando para as mulheres aqui. Que dediquem-se muito mais a fazer o que é bom para outras pessoas do que a fazer o que é bom para si própria, pois isso torna vocês belas diante do Senhor, o nosso Deus. Dediquem-se muito mais a valorizar a outras pessoas do que a si próprias, porque agindo assim, vocês agradam o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, vivam de forma atraente, mas não para serem admiradas pelos homens ou pelas mulheres. Porque diz que mulher se veste, vai numa festa, fica olhando o vestido da outra, né? Você fica vendo assim, né? Aquelas revistas que falam de moda, comparando o vestido assim, não é? Que vocês não se vistam para as outras pessoas, mas para serem admiradas pelo Senhor Jesus, dedicando-se a fazer o que é bom para outras pessoas. Isso vale para a vida cotidiana, mas já que o texto está tratando de instruções para a realização dos encontros na igreja, não seria um exagero nós afirmarmos que as mulheres são imprescindíveis no desempenho das mais diversas atividades de uma igreja, porque estas atividades também fazem parte das boas obras que o Senhor espera das mulheres. Aonde estão os hábitos culturais desse versículo? O que Paulo foi se meter a falar de trança? O que Paulo entende de trança? O apóstolo Paulo agora falando de cabelo? O que ele entende sobre isso? É bastante provável que quando Paulo fala, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, isso é um princípio, não se adornando com tranças, com ouro e tudo mais. É muito possível que Paulo esteja querendo dizer, e há um certo consenso entre os comentaristas, que Paulo queria dizer, diferenciem-se das mulheres que seguem aquela deusa. O jeito que elas vestem não deve ser o jeito que vocês vestem. Mulheres que declaram adorar a Deus, que é o que está escrito aqui, devem se vestir de forma diferente das outras mulheres. Isso é cultural. Tranças. Lá Paulo fala para não usar trança. Mas eu já estive em igrejas na África. Gente, a coisa mais linda, aquele monte de mulher chegando com aquelas roupas coloridas e aquelas tranças assim. Uma parecia aquela... como é que é a mulher do bar, do Simpson? Marge. Aquele cabelo ficava altão, assim, tudo cheio de coisa. Naquele contexto, as tranças, ok. Mas neste contexto, talvez, culturalmente, Paulo está dando uma recomendação que não se vistam desta forma porque havia uma explicação para isso. O que é princípio aqui? Vistam-se modestamente, com decência e discrição, de modo digno das mulheres que declaram adorar a Deus, de forma que as pessoas percebam que vocês são diferentes e que as suas joias mais preciosas sejam as suas boas obras. O adorno dos homens deve ser a oração, no versículo 8, não é? O adorno dos homens deve ser a oração. E o adorno das mulheres deve ser as boas obras. Óbvio que oração e boas obras é para os dois, né? Óbvio. Mas Paulo está querendo marcar um ponto aqui. Ontem foi o enterro da mãe do Marcos Amado. Nosso irmão, nosso pastor. Aliás, o Marcos Amado que organizou os 2 grupos que foram para o Líbano. Ontem foi o enterro da mãe dele. Gente, fazia tempo que eu não ia no enterro com tantos testemunhos de uma mulher que era o que Paulo estava dizendo, cujas joias mais preciosas eram as boas obras. Várias mulheres, várias senhoras contando, dando testemunho de como a mãe do Marcos Amado, que é a dona Nailde Amado, né? Como que ela discipulava outras mulheres, era uma mulher de oração, ensinava a palavra de Deus. Né? O pastor Lisânias, que é o pastor dela no Morumbi, né? Falou sobre ela coisas maravilhosas, é uma mulher de boas obras. Mulheres, Paulo está dizendo isso, é assim que vocês, é assim que ele gostaria que vocês fossem lembradas. Ele não está dizendo para você andar de cabelo despenteado, para você não se cuidar, não é isso. Cuide-se sim, mas invista muito mais em fazer o bem para as pessoas. Vejam lá no Imbra, tem mulheres ajudando ali
É isso que Paulo está falando. De todas que estão ajudando lá no IMBRA. Que as suas joias mais preciosas sejam as suas boas obras. Este é o princípio que Paulo coloca aqui, né, para as mulheres. Agora vem, esse é quente. Esse trecho é quente. Existe um teólogo muito, ainda vivo, um teólogo muito respeitado, britânico, da igreja anglicana. O nome dele é Norman Thomas Wright. O apelido é N.T. Wright, que costumo dizer. E ele nos diz o seguinte: toda essa passagem de 1 Timóteo 2, versículo 1 a 15, parece estar dizendo que as mulheres são uma verdadeira cidadã de segunda classe. Elas sequer podem se vestir de forma minimamente elegante. Elas são irmãs da Eva, a qual foi responsável por todo o problema do pecado. A melhor coisa que elas podem fazer é ter filhos, cuidar das suas próprias vidas e ficarem em silêncio. Essa impressão que dá, né? Olhem essas propagandas. Este teólogo continua afirmando que a própria sociedade ocidental reforça esse tipo de interpretação, particularmente através de charges e filmes de baixo nível. Homens fortes, inteligentes, solucionando problemas complexos, mulheres lindas que, quando não estão gastando o dinheiro que o marido ganhou, estão enfadonhas cuidando dos filhos e das atividades de casa. Olha essas propagandas aqui. A do meio é a melhor, não dá para ler aqui, é uma propaganda desse automóvel. Essa propaganda diz o seguinte: cedo ou tarde, a sua mulher vai voltar para casa com seu carro e você vai descobrir por que era bom ter um Volkswagen. E aqui no trecho menor, está escrito que não dá para ler ali, a primeira frase é a seguinte: mulheres são gentis e amáveis, mas elas batem as coisas em outras coisas. Mas não se preocupe, com um carro desta marca, as peças são baratas, elas são resistentes, sua mulher não vai se machucar, e por aí vai. Vocês estão rindo, mas uma empresa desta, a Audi, no mês de julho, lançou uma campanha, um ad, né, aquelas campanhas de internet, na China, né, onde dizia o seguinte, né, você deveria pensar em comprar o seu carro com tanto cuidado quanto você escolhe a sua esposa. Deu um auê isso daí. A Audi teve que se pronunciar, teve boicote. O problema quando a gente lê versículos como esse da Bíblia é que é possível que a gente leia carregado desse tipo de arcabouço que, conscientemente ou inconscientemente, está nas nossas mentes. E então vem o movimento feminista, né? E o movimento feminista intensificou as necessidades de mudanças dessa condição. Mais ou menos a partir da década de 70, assim como a maioria dos movimentos de luta por um novo modelo ideológico, foi necessário forçar alguns argumentos. E Camille Paglia, nessa mesma entrevista, diz o seguinte. Essa entrevista foi dada em 2015, se eu não estou enganado, algo assim. Nós, mulheres, sufocamos os homens. A masculinidade tradicional está numa encruzilhada. O que os homens podem ser? Como eles podem se diferenciar das mulheres? Alguns não veem problema em receber ordem delas, mas para outros é como se a masculinidade tivesse sido apagada, como se eles tivessem perdido sua posição dentro da família, sentem-se sufocados. Houve um tempo em que homens faziam coisas que as mulheres não podiam fazer. Então ninguém questionava se eles eram homens. Eu lembro que em casa, depois do jantar, os homens ficavam na sala, falavam de carro, assistiam algum esporte na TV. Enquanto isso, as mulheres conversavam, arrumando a cozinha. Hoje, elas querem que o homem seja igual à mulher. Querem falar com ele do mesmo jeito que conversam com as amigas. Eles não querem aprofundar-se nos sentimentos. Há um grande desentendimento no casamento moderno, porque as mulheres e homens não têm tanto em comum assim. Famílias de classe média são basicamente ambientes femininos. Tudo é bom e gentil, e os homens têm de mudar o seu comportamento para se encaixar nelas. As mulheres pedem a eles que sejam o que não são, e quando eles se tornam o que não são, elas não os querem mais. Ah, meu marido é meu terceiro filho, é meu bebê. Ouvimos isso o tempo todo. O problema número 1 é que as mulheres não estão receptivas aos homens. Elas precisam ouvi-los. O feminismo foi duro demais com eles. Ela mesma está dizendo isso. É importante, para nós conseguirmos entender esse trecho, nós voltarmos a 3 grandes
fundamentos que existe na palavra do Senhor em outros trechos da Bíblia. O primeiro deles que vocês vão encontrar em Gênesis é a respeito da criação. Deus criou o homem e a mulher, e ambos foram criados à imagem e semelhança do Criador. O Senhor Deus não vê diferenças e não trata homens de forma diferente das mulheres. Enquanto essência, são criaturas iguais e amadas pelo Senhor Deus, que veio ao mundo para morrer pelos pecados dos homens e das mulheres. O Espírito Santo concede seus dons, os chamados dons espirituais, para homens e mulheres. Na Bíblia, não encontramos divisões do tipo homem recebe dons de liderança e mulheres o dom de serviço. Todos os dons podem ser manifestados em homens ou mulheres. E terceiro, há motivos pelo qual o Senhor Deus criou homem e mulher. Embora sejam iguais enquanto criaturas diante do nosso Deus, possuem diferenças fisiológicas, psicológicas, relacionais e emotivas. E o nosso Deus tem expectativas distintas quanto ao comportamento e atitude de cada uma delas. Portanto, esse é o pano de fundo para nós entendermos as perspectivas que a gente tem ao ler um trecho como esse. Voltando ao nosso trecho. O que claramente é um princípio, e que os comentaristas em geral concordam, é essa parte de Adão. Quando ela fala aqui, primeiro foi formado Adão, depois Eva. É esperado que os homens tomem a frente em determinados momentos. E quando Paulo escreveu isso, Paulo não escreveu com o arcabouço machista que a gente está acostumado a ouvir. Paulo, quando escreveu isso, Paulo era judeu. Em geral, as famílias judias são matriarcais. As famílias no Oriente Médio são muito matriarcais. Eu vi isso na minha própria família. A minha avó, por exemplo, escolhia quem os filhos iam casar. Aquilo deu um rolo enorme. No Japão, até hoje, há famílias onde a mulher centraliza o cuidado do dinheiro. Se o marido quer sair para tomar umas pingas com os amigos, ele tem que pedir dinheiro para a mulher. Ô, mulher, me dá R$100 aí para o bebê. Elas centralizam tudo. Escolhem, decidem muita coisa. Quando Paulo escreveu isso, Paulo não tinha esse ruído que nós temos hoje aqui no mundo ocidental a respeito das mulheres. Portanto, é muito provável que quando Paulo estivesse escrevendo isso, ele não estivesse colocando, e não estava colocando, ninguém acima de ninguém. Mas primeiro foi formado Adão. Em alguns momentos, nos momentos mais críticos, são os homens, dentro do contexto de família, que devem tomar um passo à frente e tomar uma decisão. E aí nós temos que lembrar de Efésios capítulo 5, que nós não vamos ler aqui. O papel do marido e da mulher na relação familiar. O marido, ambos devem se sujeitar um ao outro. E o marido deve amar a igreja, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, purificando e santificando. Portanto, os maridos são responsáveis por levar a sua esposa a uma vida de devoção ao Senhor. É esperado que os homens tomem a frente em algum momento, não de forma ditatorial, não de forma opressiva, não de forma imperialista, mas que eles tomem a frente em determinados momentos. E há um consenso entre os comentaristas quando se fala sobre Eva aqui. Durante a tentação, Eva não deveria ter tomado aquela decisão, pelo menos não deveria ter tomado aquela decisão sozinha. Ao ver uma situação esquisita do diabo começar a conversar com ela deveria ter pelo menos, talvez, chamado Adão. Ô Adão, o que é? Sai da televisão aí, vem aqui no quintal que tem um negócio esquisito acontecendo aqui. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Eva tomou a frente num tipo de situação em que não era o papel dela decidir por aquilo. E há um consenso da interpretação desse trecho quando fala sobre Eva. Adão, como sendo primogênito, em algumas situações, é ele quem tem que tomar a frente nas decisões. E no mundo de hoje, a gente tem visto isso de uma certa forma embaçado. Nem sempre os homens têm compreendido esse chamado que o Senhor tem dado aos homens. Esse tipo de masculinidade que não é opressora, mas os homens deveriam tomar a frente em algumas situações, em específico, em situações críticas. Em específico, quando ele vê que a família ou uma situação na sociedade deveriam parar e recolocar o seu coração diante do Senhor. Na questão da mulher, quando ele fala sobre a mulher aprender em silêncio, aprender em comunhão, aprender em unidade, 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 aprender em
E se ela pode ensinar ou não. O que dizem aqui as diversas perspectivas a respeito disso, né? Eu não consegui encontrar um consenso de interpretação sobre este trecho específico, que diz que a mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição, que não permite o que ensinam. Mas eu quero trazer para vocês de novo, né? O que Paulo não está dizendo, e as diversas perspectivas que tem a respeito disso. Paulo não está dizendo que as mulheres não podem aprender a palavra de Deus. Naquela época, o estudo da palavra era reservado somente aos homens. Portanto, quando Paulo fala que as mulheres aprendam em silêncio, já era um grande avanço as mulheres poderem aprender a palavra de Deus. Paulo também não está dizendo que as mulheres não têm um papel relevante na vida de uma igreja. Em Tito, que nós vamos estudar aqui, capítulo 2, versículo 3 e 4, Paulo reforça o papel das mulheres mais velhas para que ensinem as mais novas. E Paulo certamente se lembra do papel das mulheres na equipe de trabalho de Jesus Cristo, que era cercado por mulheres também, dos mais diversos perfis. Mas o que é possível que Paulo esteja dizendo aqui nesse trecho? É possível que Paulo, e eu vou trazer algumas perspectivas para vocês, é possível que Paulo, por afirmar 2 vezes a palavra silêncio, é possível que Paulo esteja dizendo para as mulheres que não eram simplesmente para não conversar durante os cultos. E um dos comentaristas diz que, naquele tempo, as mulheres sentavam separadas dos homens, e se elas não conseguiam compreender o que estava dito no culto, elas começavam a conversar entre si, e isso gerava ruído. Quem disse isso é um comentarista chamado Ken Bailey. Essa é uma perspectiva. A outra interpretação, ainda mais inusitada, que eu não conhecia, é do próprio teólogo inglês, que eu comentei com vocês, N.T. Wright. Ele apresenta uma interpretação ainda mais inesperada. Ele reescreveu esse versículo, que a mulher deve aprender em silêncio, da seguinte forma: a mulher deve aprender sem ser incomodada. Deixa elas aprenderem, não fique incomodando, que é um sentido diferente do que eu geralmente entendo quando leio isso. Existe uma outra possibilidade quanto à mulher poder aprender, mas não poder ensinar ou ter autoridade sobre homens. É possível que Paulo tenha em mente aqueles cultos religiosos da deusa Diana, onde as mulheres dominavam toda a execução do culto, toda a realização do culto. É possível que Paulo esteja querendo reforçar um ponto, de que as mulheres têm o seu papel na igreja, mas não é como daquele que nós estamos vendo lá nos cultos da deusa Diana, que é uma outra forma de nós vermos, é uma ênfase que ele está dando. Mas também é possível que Paulo esteja, de fato, afirmando que as mulheres têm um papel fundamental no serviço da igreja, mas a liderança maior deve ser sempre assumida por um ou mais homens, pois Adão foi criado primeiro. E como primogênito, ele deve assumir um papel de liderança, mas não coercitiva e violenta. Deve ser uma liderança respeitosa, amável e acolhedora, mas as mulheres não podem ser pastoras ou ocupar cargos altos na liderança de uma igreja, como, por exemplo, o presbitério. E essa é a posição de um outro comentarista. E existe uma quinta, que é do próprio John Stott, e que ele diz o seguinte: a liderança feminina vai depender muito do que cada igreja vai entender sobre o papel dessa liderança. E aqui ele menciona, se você é mais da linha da reforma, certamente, já que o pastor ele tem autoridade total, então a mulher não poderia ocupar esses cargos. Mas se nós lembrarmos em Marcos, quando os discípulos começaram a perguntar: Senhor, quem pode sentar do teu lado aqui? Quem vai sentar do teu lado vai ser importante? E Jesus diz: não se importa quem vai sentar do meu lado. O mais importante do reino de Deus é aquele que serve. O serviço ao próximo é o padrão, é a referência de liderança. Portanto, as mulheres poderiam assumir uma posição de liderança. Mas então, e daí? E daí? E daí que eu não sei. Eu estou vendo pela cara de vocês que é um negócio meio confuso. Quantas perspectivas diferentes? Eu não sei. Mas eu não sei, mas eu posso compartilhar a minha experiência com vocês. Eu vim de uma denominação onde nomeiam pastoras já de muitos anos.
E a primeira pastora que foi nomeada dessa denominação, que é a Igreja Metodista Livre, onde eu entreguei minha vida a Cristo e eu cresci e passei 22 anos da minha vida, a primeira pastora dessa igreja, ela foi filha de um pastor. Era um pastor que tinha começado uma igreja, é uma igreja que vem de imigrantes japoneses, e havia ali dentro de uma igreja, o culto todo era em japonês. E esse pastor virou e falou o seguinte: não, o culto precisa ser em português, porque os jovens não estão vindo mais na igreja. Eles falam português, eles não falam japonês. A igreja não concordou, então ele montou uma outra igreja, que chamava-se Paróquia Santo Estevão, nome de mártir. E aquela igreja tinha cultos em japonês e tinha cultos em português, o que era uma novidade para a época. Um rompimento de uma barreira cultural. Eu fui fruto disso. Eu ia lá e assistia cultos em português, mas não era assim. Depois disso, esse pastor ficou bem velhinho e não tinha um sucessor. Mas havia uma possível sucessora, a filha dele. A filha dele, que também era imigrante japonesa, era formada em teologia. Depois de muita discussão, decidiu-se que ela poderia ser nomeada pastora, e ela foi a primeira pastora da Igreja Metodista Livre, mais ou menos na década de 60, 70, no auge do feminismo. Isso tudo acontecendo. Hoje esta igreja é pastoreada, esta mesma igreja, é pastoreada por uma outra mulher, que é esta mulher. Dá para ver muito bem que é a pastora Kátia. E a pastora Kátia foi a minha pastora e pastora da minha esposa, logo que nós nos casamos. Ela foi nossa pastora durante muitos anos. Nós fomos pastoreados, eu fui pastoreado por uma mulher. Estudávamos a Bíblia, falávamos de diversos assuntos, ela me ensinou muita coisa, como ler determinados trechos da Bíblia. Suas pregações eram incríveis, eram muito diferentes. Então eu não tenho problema com essa questão de mulheres sendo pastoras ou sendo presbíteras ou o que for. Eu cresci num ambiente assim. Mas eu também sei que existem irmãos, líderes, pastores e teólogos que não têm a mesma opinião. Eles não pensam assim. E podemos andar juntos. Mas e daí que eu queria orar com vocês agora? E eu queria pedir que se levantasse. Nós estamos falando de culto, estamos falando de recomendações de Paulo. E é importante que a liderança da nossa igreja esteja sensível ao que o Senhor quer dizer. Eu queria pedir então que se levantasse aqui primeiro o pastor Paulo. Queria que todo mundo ficasse sentado, mas que a gente visse algumas pessoas. Pastor Paulo, eu queria que se levantasse agora os presbíteros. Os presbíteros da igreja, de pé, por favor. Queria que ficassem de pé agora os líderes, homens e mulheres que lideram os diversos projetos e ministérios da igreja. Sejam eles quais forem. Podem levantar grupos de estudo, grupos nas casas, grupos de estudo. Ótimo. Se você tem um grupo de estudo na sua casa, também pode se levantar. Louvor. Ótimo. E eu queria que nós orássemos agora. Nem sempre tudo é tão claro. Às vezes existem trechos da Bíblia onde existem diversas perspectivas. Mas a minha oração que eu gostaria que todos fizéssemos agora é essa. Que o Senhor nos livre de pressupostos culturais que possam distorcer verdades bíblicas e dessa forma possamos incluir na liderança dessa igreja homens e mulheres que tenham um coração temente ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor liberte nossas mentes dos arquétipos distorcidos sobre masculinidade e feminilidade, definidos pela sociedade, e nos lembre dos papéis e propósitos que Ele determinou para homens e mulheres distintamente. Que o mover do Espírito Santo nessa igreja esteja acima de nossas posições pessoais, sejam elas liberais, conservadoras ou qualquer outra que exista. Que o Senhor seja o centro de todo o diálogo necessário, tanto para preservar quanto para romper tradições culturais, se isso for necessário para continuar expandindo o seu reino aqui na Terra, lembrando sempre de garantir a prática dos princípios e verdades absolutas registradas em sua palavra. Que o Senhor nos livre dos falsos profetas com as suas falsas doutrinas. Que não sejamos levados de forma simplista pelas ondas da sociedade nas questões de gênero, inclusão, diversidade e sexualidade. Que as nossas decisões nesses assuntos sejam frutos de muita oração, diálogo,
interpretação da sua palavra e da demonstração prática de humildade, servindo uns aos outros com alegria, tratando homens e mulheres de forma como a palavra de Deus nos ensina. Em nome do Senhor Jesus. Amém.